Fala, gênio! Vambora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de equações do segundo grau. Ainda colocando a mão na massa, resolvendo vários exercícios interessantes. Hoje nós vamos resolver mais um exercício nível olímpico. Mas antes da gente ir para a aula propriamente dita e resolver mais uma questãozinha, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Gostou, gente? Então vem comigo e depois da vinheta a gente vai resolver mais uma questãozinha bem interessante. Então, vem! Gênio! Hoje nós vamos resolver mais uma questãozinha que está lá no livro do professor Armando Barbosa, livro esse que eu já falei aqui em aulas anteriores. Inclusive, se você quiser comprar esse livro, o cupom de desconto lá da Azimuth do nosso canal está aparecendo aqui embaixo. Compra porque esse livro é uma obra-prima, você vai aprender muitas técnicas bem interessantes com ele. A questão que nós vamos resolver hoje diz o seguinte, aliás, já está aparecendo aqui do lado para você acompanhar conosco a leitura, tomar nota se você ainda não comprou o livro e começar a papirar aí, começar a tentar resolver. Não solte a solução do professor sem antes ter tentado, senão você está se enganando, não está aprendendo matemática. Beleza? A questão diz o seguinte, seja A um número inteiro, positivo e ímpar. Determine A de modo que a equação x² menos ax mais 4a igual a zero tenha duas raízes inteiras. Essa questão é interessante, gênio, e antes de eu copiar ela ali no quadro, ela tem basicamente a mesma ideia da questão anterior, da questão que nós resolvemos nas aulas anteriores. Ou seja, com as ideias que eu te ensinei para resolver aquela questão, você consegue resolver essa questão aqui. Porém, o professor Armando traz uma outra ideia para resolver esse tipo de questão. E eu achei bem interessante esse tipo de ideia, por isso que eu estou colocando essa questão que também veio do livro dele. Lembrando que a questão anterior não veio do livro dele, é uma questão adaptada. E já já eu vou mostrar para vocês o porquê que eu coloquei aquela questão. Essas questões estão todas meio que encadeadas umas nas outras. Mas você não perde nada por esperar, aguarde. Deixa eu colocar aqui o enunciado. Ele me dava uma equação x² menos ax mais 4a igual a zero. A é um número inteiro positivo. Legal? Além disso, A é ímpar. Maneiro. Ele pede para você determinar o A de modo que essa equação tenha duas raízes inteiras. Legal. Lembrando que, na aula passada, nós já resolvemos uma questão desse tipo aqui. Né, gente? Eu te dava uma questão bem parecida com essa e pedia para você determinar o y de modo que aquela equação tivesse duas raízes inteiras. A ideia aqui é a mesma. Porém, a solução é um pouco diferente e nós vamos trabalhar com essa solução aqui agora. Qual é a ideia? Bem, para essa equação possuir duas soluções inteiras, a gente sabe que o discriminante dessa equação ele tem que ser um quadrado perfeito. O delta, que é igual a B2 menos 4AC, e esse A aqui não é esse A aqui é o da fórmula, beleza? Ele tem que ser um quadrado perfeito. Isso foi o que nós fizemos na questão anterior. Você pode usar essa mesma ideia para resolver essa questão aqui. Legal? Além disso, quando você olhar lá para a fórmula de Bhaskara, né? O x é igual ao menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Esse numerador que aparece aqui, ele precisa ser um múltiplo de 2a. Né? Tem que ser um número par, melhor dizendo. Múltiplo de
2A. Ou seja, ele tem que ser um número par, né? Porque 2A é a representação dos números pares. Então essas duas coisas precisam acontecer. Aí é claro que a ideia que eu te ensinei na aula passada é completar o quadrado. O que você faz? Você olha aqui para o discriminante e eu já vou fazer isso bem rápido, tá bom? Porque eu acredito que você já entendeu bem essa técnica da questão anterior. Então, o que você faz? Você sabe que o discriminante é B2 menos 4AC. Quem é o A aqui? O A é 1, o seu B, na verdade, é esse Azinho, e o seu C, na verdade, é 4A. Então, o discriminante B2 menos 4AC vai ficar menos A ao quadrado, menos 4 vezes o A, né, que é 1, vezes o C, que, na verdade, é 4A. Legal. Então, ajeitando aqui essa conta, você sabe que o seu discriminante ele tem que ser menos A ao quadrado, é A ao quadrado. 4 vezes 4, 16, tem um menos aqui, então fica menos 16A. Bem, se isso daqui é um quadrado perfeito, eu posso dizer que isso aqui, na verdade, é um Z ao quadrado, onde esse Z é um número inteiro. Beleza? Beleza. Então, qual é a ideia? Você basicamente completa o quadrado aqui, né? Você pode olhar para essa expressão aqui e lembrar de um produto notável, que aqui já está mais ou menos óbvio qual é o produto notável, é o A menos 8 ao quadrado, certo? Porque A menos 8 ao quadrado, isso daqui é A ao quadrado, menos 16A, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que dá 64. Legal? Se você olhar com carinho para esse produto notável e para essa expressão aqui, você vai ver que elas são bem parecidas. O que falta nesse camarada aqui para ele se tornar aquela expressão lá? Falta aquele 64, né? Então eu posso, malandramente, somar 64 desse lado. Mas se eu somo 64 desse lado, pelo princípio da igualdade, eu alterei a minha equação, ou seja, desequilibrei a equação. Eu tenho que deixar as coisas todas equilibradas. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso somar 64 do lado de lá também. Se eu somar 64 desse lado, eu vou ter do lado direito o quadrado perfeito que eu queria, que é A menos 8 ao quadrado, e do lado de lá eu vou ter Z ao quadrado mais 64. Show de bola, gente? Show de bola. Então, o que eu faço aqui agora? Vou passar esse... A ideia é a mesma, né? Vou passar esse Z ao quadrado para o lado de cá, de forma que eu vou ter o seguinte. Terei A menos 8 ao quadrado menos Z ao quadrado igual a 64. Legal. E agora, isso daqui, se você não percebeu, é também um produto notável. Que produto notável é esse? A diferença de quadrados. A ao quadrado menos B ao quadrado, isso é A mais B, vezes A menos B. Eu estou fazendo aqui rápido porque é exatamente a mesma ideia da solução anterior, né? Então isso aqui vai ficar A menos 8 mais E vezes A menos 8 mais E. Isso tem que dar 64. Como o A é um número inteiro e Z é um número inteiro, então isso daqui, de novo, é um produto de dois números inteiros, um produto de dois números inteiros dando 64. Aí você pode já pegar aqui o 64 e fatorar ele. O 64, se você fatorar ele, os fatores de 64 são 2, 4, 8, 16 e 32, beleza? Esses são os fatores, né? Quando você divide o 64, você encontra, né? Se você for dividindo, né? Fatorando ele por 2, por 2, por 2, você vai encontrando esses caras aqui. 32, 16, 8, 4 e 2. Legal? De forma que o 64, você pode escrever ele como 2 vezes 32 ou menos 2 vezes menos 32. 4 vezes 16 ou menos 4 vezes menos 16. E 8 vezes 8 ou menos 8 e menos 8. Legal? Então, com essas ideias aqui, você vai encontrar quais são os números A, beleza? Que satisfazem a condição inicial de que a sua equação ela vai ter que ter duas raízes inteiras distintas, beleza? Então, para isso, o que você está usando, que o seu discriminante é um quadrado perfeito, e depois você vai olhar aqui para o numerador da expressão aqui de baixo, cara, legal?
Então dá para você resolver dessa forma aqui. Essa forma é basicamente a forma que eu te ensinei na aula anterior. Então, para você treinar, tente terminar aqui o nosso raciocínio e resolvê-la dessa forma. Eu não vou terminar de resolver dessa forma, só estou te mostrando que dessa forma aqui você consegue resolver. Um pequeno adendo que você precisa tomar cuidado nessa questão em particular, que ele te dá uma condição um pouco mais restritiva. Como assim uma condição um pouco mais restritiva? Ele te diz que o seu A tem que ser um inteiro positivo, beleza? Então tem que ser um inteiro aqui estrelinha, ele precisa ser um inteiro positivo. Além disso, ele precisa ser um ímpar. Então, na hora dessa fatoração aqui, quando você começar a testar esses valores, todos eles, exceto um, irá funcionar. Legal, gênio? Então, essa é a ideia da aula anterior. Agora, eu vou apagar esse quadro. Claro, vou sair da frente primeiro para você ver. Depois vou fazer uma mágica, vou apagar o quadro e aí eu vou te mostrar uma outra ideia para se resolver essa questão. Uma ideia bem interessante. Primeiro, eu vou sair da frente para você ver tudo que eu fiz, né? Que na verdade é basicamente o que eu já tinha feito. E já vou fazer uma mágica. Vem comigo. Beleza, gênio. Quadro apagado, já fizemos a mágica. Agora, nós vamos resolver essa questão de uma outra maneira, essa maneira que aparece aí no livro do professor Armando, uma ideia bem interessante que a gente precisa colocar na nossa caixa de ferramentas. Olha só que ideia interessante. Ao invés de eu olhar para a equação e pensar no discriminante dela e usar essas duas características aqui do discriminante, ele nos ensina uma forma de olhar não para o discriminante, mas direto para as raízes dessa minha equação. Veja que o enunciado me pede que as raízes sejam números inteiros, beleza? E se esses números são inteiros, eu posso supor, e é o que ele supõe, sem perda de generalidade, que um deles é maior do que o outro. Vamos supor que x1 seja maior do que x2. Você pode supor isso? Pode, porque se por um acaso acontecer do x2 ser maior do que o x1, não faz nenhuma diferença, não vai mudar nada no seu raciocínio. Legal? Legal. E agora? Agora é o seguinte. Eu sei, só olhando para a equação, algumas relações sobre o x1 e x2. Que relações são essas? As nossas famosas relações de Vier, que a gente já aprendeu aqui. Eu sei que as relações de Vier me diz que a soma das raízes, x1 mais x2, é, olhando para a equação, o menos b sobre a. Concorda comigo? Então, olhando para essa minha equação aqui, se eu quiser a soma das raízes, eu sei que é esse cara aqui, troco o sinal dele e divido por esse cara que está aqui, que é o famoso menos b sobre a, né? Só que aqui é claro que está aparecendo a, por isso que eu não estou falando menos b sobre a para não ficar confundindo a sua cabeça. Mas no fundo é trocar o sinal desse cara que está aqui e dividir por quem está aqui. Então, olhando para essa minha equação, o x1 mais x2 é, na verdade, menos a, que é menos menos a, dividido por 1. E isso, na verdade, dá a. Concorda? Menos b sobre a, se você aplicar quem é o b aqui e quem é o a, você vai encontrar justamente a. E o produto? O produto das raízes é c sobre a. Só que quem é o c aqui? O c é esse 4a. Então, ó, produto das raízes, x1 e x2, é o c sobre a. Só que o c aqui é 4a e o meu a aqui, na verdade, é 1. Então, o produto das raízes aqui dá 4a. Legal. E agora? Agora é o seguinte. Perceba que o que você tem aqui, ó. Você tem que o produto das raízes é 4 vezes a. E o a, pela equação de cima, é x1 mais x2. Então vamos substituir esse valor de a aqui nessa equação de baixo. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter o seguinte. x1 vezes x2 é igual a 4 vezes o a. Só que o a eu sei que é x1 mais x2. Então isso aqui implica que o x1 vezes o x2 é, na verdade, 4 que multiplica x1 mais x2. Legal, legal. Agora, vou aplicar aqui a minha distributiva, chuveirinho, e vou passar esse, depois de aplicar a distributiva, esse 4x1 mais 4x2 para o lado de cá. Quando eu fizer isso, eu vou ter o seguinte, x1 vezes x2 menos 4x1 menos 4x2. Concorda?
multipliquei aqui e passei para o lado de lá. É claro que o resultado tem que dar zero. Legal, né? Legal. Agora, olha só. Aqui tem x1, x2, aqui tem 4x1 e lá tem 4x2. Vou colocar nessa minha primeira expressão que aparece aqui, ó, nesses dois termos que aparecem, o x1 em evidência. Quando nós fizermos isso, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter o seguinte. x1 que multiplica x1 vezes x2 fica só o x2. 4x1 fica menos 4. Legal. Menos 4x2, isso aqui, igual a zero. Agora olha só que sacada maneira. E essa sacada aparece em várias questões de Olimpíadas. Perceba que aqui, ó, aparece x2 menos 4 vezes o x1 e aqui 4x2. Seria muito interessante se eu conseguisse fatorar essa expressão que aparece aqui. Seria muito interessante se eu conseguisse fatorar ela, né? Se eu conseguisse escrever ela como um produto. Legal? Porque se eu conseguisse escrever ela como um produto, eu meio que recairia naquela mesma ideia que eu tive na questão anterior, que era procurar números inteiros que resolvesse ali um produto de dois números dando algum número. E é a mesma ideia que ele aplica aqui. Só que não parece tão óbvio, né? Quando você olha para essa expressão que está aparecendo aqui. Como é que a gente faz esse cara aqui virar alguma coisa em produto? Perceba o seguinte. Aqui eu tenho x2 menos 4. Seria muito interessante se eu conseguisse fazer nesse termo aqui, ó, aparecer um x2 menos 4. Legal? Porque se aparecesse um x2 menos 4 aqui nesse termo, eu conseguia colocar esse x2 menos 4 em evidência. Dá para fazer isso, professor? Dá. Preste bem atenção. Olha só que legal. Esse lado de cá, eu não vou fazer nada com ele, eu vou só repetir, ó. x1 que multiplica x2 menos 4. Perceba que se você colocar esse 4 aqui, menos 4, em evidência, você já tem o x2, não tem? Só estou separando isso aqui, colocando em evidência, porque eu quero fazer aparecer esse x2 menos 4 aqui dentro. Só que aqui eu já tenho menos 4x2. Então eu coloquei o 4 como se fosse em evidência. Legal. Se eu colocar esse 4 como se fosse em evidência, fica esse menos 4 aqui e o x2 aqui dentro. Só que eu quero que dentro do parênteses apareça quem? x2 menos 4. Então eu coloco justamente esse x2 menos 4 aqui, ó. Apareceu menos 4. Só que quando eu faço isso, o que eu fiz na minha equação? Se eu faço isso, eu alterei a minha equação, porque isso que está aqui em cima não é isso que está aqui embaixo, legal? Eu alterei. E como eu alterei? É simples, faz a multiplicação. Menos 4 vezes x2 vai aparecer o menos 4x2 aqui, que é o que você já tinha. Só que quando você multiplicar o menos 4 por esse menos 4, vai aparecer um 16 que não tinha. Legal? Então, no fundo, daqui para cá, o que eu fiz para aparecer esse x2 menos 4? Eu somei um 16. Se eu somei, então, um 16 do lado de cá, porque eu só mexi nessa parte da equação, o que eu tenho que fazer do outro lado da equação para manter as coisas equilibradas? Eu tenho que somar 16. Então, esse zero que estava aqui, agora é 0 mais 16, que vai dar 16. Legal, gente? Essa ideia é bem interessante e ela aparece muito nessas questões aí olímpicas. O que fica legal nessa questão é que agora que você fatorou essa sua expressão, agora que você, na verdade ainda não fatorei, né? Mas agora que eu transformei essa expressão nessa expressão de baixo, agora sim eu posso fatorar. Porque existe um fator comum aqui, ó, x2 menos 4, x2 menos 4, que eu posso colocar em evidência. Legal? Quando eu colocar esse x2 menos 4 em evidência, o que eu vou ter? Eu vou ter x1 menos 4, que multiplica x2 menos 4. Isso tem que dar 16. Legal, legal, legal. Por quê? Porque agora, olha só, eu tenho um produto de dois números dando 16. Qual é o enunciado da questão? O enunciado da questão me pede que essas soluções sejam justamente
números inteiros. Então eu sei que x1 e x2 são números inteiros. Sendo ele dois números inteiros, esse produto aqui, ó, também são dois números inteiros. Se esses dois produtos são números inteiros e do lado esquerdo eu tenho o número 16, significa o quê? Que as únicas possibilidades que eu tenho são os fatores de 16. Essa é a melhor resposta para isso, né? Por quê? Porque são dois produtos, né? É um produto de dois números dando 16, beleza? Então quem tem que ser esses caras aqui? Tem que ser caras que quando você dividir por 16 dá a divisão exata. Então, quem são as possibilidades? Eu posso ter 1 e 16, legal, porque 1 vezes 16 dá 16. Eu posso ter menos 1 e menos 16. Eu posso ter 2 e 8, ou menos 2 e menos 8. Eu posso ter 4 e 4, ou 4, menos 4 e menos 4. Bem parecido com as anteriores que nós fizemos, né? Dava o produto 16 e aparecia justamente essas possibilidades aí. Só que fica mais bonito, por quê? O que ele pede pra gente? Ele pede que o A seja um número inteiro e ímpar. Legal? A tem que ser um número inteiro e ímpar. Agora, olha para mim aqui o que acontece. Eu sei que... Por que eu estou fazendo isso, né? Já quero esclarecer para você. Porque eu quero já cortar um monte de possibilidades aqui para eu nem precisar fazer aquele montão de contas que eu fiz na aula anterior. E como a gente vai fazer isso? É o que eu estou explicando. Olha para o x1 mais o x2. O x1 mais o x2, como nós vimos, ele tem que dar A. Legal? Legal. O A, ele é um número o quê? Ele é um número inteiro, positivo e ímpar. É um número inteiro, positivo e ímpar. Agora, olha só. O produto das minhas duas raízes, ele está dando 4A. Concorda comigo? Ele está dando 4A. O A é um número inteiro, positivo e ímpar. Se esse cara aqui é um número positivo, então esse produto que está aqui, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser um produto em que os sinais desses x1 e x2 precisam ser os mesmos sinais. Porque se eles tivessem sinais contrários, um fosse mais e o outro fosse menos, o produto deles seria negativo, e não é o que acontece aqui, porque o A é positivo. Se o A é positivo, 4A também é positivo. Então, tanto o x1 como o x2, eles têm que ter o mesmo sinal. Legal? Por quê? Porque o produto deles está dando um número positivo. Se eles têm que ter o mesmo sinal e a soma deles é um número positivo, significa que eles têm que ser necessariamente positivos. Legal? Então, tanto o x1 quanto o x2 precisam ser números positivos. Uma vez que o produto deles é um número positivo e a soma deles também é um número positivo. Dessa forma, aqueles camaradas ali com sinal negativo, não podem ocorrer nenhum deles. Então, já ajudou a gente a eliminar um monte de gente sem precisar fazer aquele montão de cálculo, só analisando isso. O fato do produto de dois números ser positivo implica que o sinal deles precisa ser o mesmo sinal, eles não podem ter sinais contrários, e se eles não podem ter sinais contrários, e ainda assim, quando você soma eles precisam ser positivos, essa soma, então eles não podem ser nenhum deles negativo. Porque se um fosse negativo, o outro também seria negativo. E se eu somar dois números negativos, eles jamais poderiam dar uma soma positiva. Se você não tinha entendido com a explicação anterior, acho que com essa ficou mais claro. Por isso, já pude cortar esse e esse. Agora é o seguinte, agora eu vou usar a paridade desses caras. Por que eu vou usar a paridade? Porque, veja bem, eu tenho a soma de dois números dando o número A, beleza? E pelo enunciado, o número A é um número ímpar, beleza? Agora veja bem, quais são as possibilidades de soma para dar um número ímpar? Perceba,
Se eu somar dois números pares, eu sempre vou ter um número par. Legal? Pode somar aí que você sempre vai ter. Se tu somar dois números pares, você sempre vai ter um número par. Se você somar dois números ímpares, também você sempre vai ter um resultado par. Soma, por exemplo, 3 mais 5, 8. 5 mais 5, 10. Toda vez que você somar dois números ímpares, você vai ter que ter um número par. E toda vez que você somar dois números pares, você vai ter que ter um número par também. A única forma de você somar dois números e essa soma ter como resultado um número ímpar é quando um deles é par e o outro é ímpar. Eu posso provar isso para você antes da gente terminar essa aula, mas por enquanto eu só vou falar com você, tá? Então, a única forma de eu somar dois números e esse resultado for um número ímpar é se um deles for par e o outro for ímpar. Então, olha aqui para cada uma das possibilidades que eu tenho de somas, né? Porque uma vez que essas aqui são as únicas possibilidades para o x1 e para o x2, se eu somar esses caras aqui, quais deles um é par e o outro é ímpar? Aqui os dois são pares e aqui os dois são pares. Então, o único resultado possível é o 1 e 16. Ou seja, o x1 tem que ser igual a 16, porque eu supus que ele era maior do que o x2, e o x2 tem que ser, na verdade, 1, e assim acaba a questão, beleza? O x2 tem que ser igual a 1, e o x1 tem que ser igual a 16. Essa é a solução da questão, essa é a solução do professor Armando Barbosa. Uma solução bem interessante. E essa sacada que ele faz ali no finalzinho, para a gente nem precisar testar todos os valores, como eu fiz nas questões anteriores, é muito interessante. Vou sair da frente aqui para você copiar tudo que a gente fez e eu vou te provar essa afirmação que eu acabei de fazer para você não ficar com a pulga atrás do olheiro e falar, pô, da onde esse professor de matemática tirou isso? Em algum momento nas minhas aulas mais básicas, eu falei para vocês que todas as afirmações matemáticas elas precisam ser demonstradas. Na matemática não existe um dogma, beleza? Falei e tá falado. Não. Tudo que eu falo precisa ser provado. Eu falei para você que se a gente somar dois números pares, eu vou ter um número par. Se a gente somar dois números ímpares, eu vou também ter um número par. Agora, se eu somar um número par com um número ímpar, então eu vou ter que ter necessariamente um número ímpar. Vou provar isso para vocês assim que eu apagar o quadro. Dá uma olhada aí, já estou saindo da frente e a gente termina para terminar essa aula. Beleza, gênios, estamos de volta. Antes da gente demonstrar para vocês essa questão do porquê a soma de dois números pares é um número par, a soma de dois números ímpares é um número par e a soma de um número par com um número ímpar é um número ímpar, deixa eu só corrigir aqui uma coisinha que quando eu cheguei ali que eu percebi. Eu disse para você que o x2 é igual a 1 e o x1 é igual a 16, mas perceba bem que não é isso, né? Na verdade, esse produto aqui, né, o produto que está envolvendo x1, eu quero que seja igual a 16, e o produto que está envolvendo x2, esse tem que ser igual a 1. Então esse aqui que eu escrevi está errado. É um detalhezinho aí, né, que a gente não quer que deixe passar, né? Senão você fez tudo bonitinho na questão, resolveu tudo e no finalzinho, né, na hora da cereja do bolo, você comete esse pequeno engano aqui. O que você quer é que isso daqui seja igual a... Bem, o x1 é o maior, certo? Então, esse daqui tem que ser igual a 16, esse daqui tem que ser igual a 1. Então, olha só. Na verdade, o que nós queremos é que x1 menos 4 seja 16 e x2 menos 4 vai ter que ser igual a 1, beleza? Dessa forma, quando você passar isso daqui para lá, você vai ter que o seu x1 é igual a esse menos 4, quando ele for para lá, vai ficar 16 mais 4, x1 é, portanto, 20. E x2, né? Quando você passar também esse menos 4 para lá, você vai ter que o x2, ele é igual a 1 mais 4, isso dá 5. E, portanto, o seu A, que é x1 mais x2, é 20 mais 5, 25. Então, o seu A é igual a 25. E a sua equação do segundo grau teria que ser x ao quadrado menos 25x, que é o A, certo? Mais
4A 4 vezes 25 vai dar 100. Legal. Essa é a sua equação do segundo grau. Perceba que, pela soma e produto, né? A soma de x1 mais x2, 25. Produto de x1 vezes x2, 100. Então, aqui são, de fato, as soluções. Claro que um aluno mais atento, e eu já vou falar isso também apagando esse lado aqui, ele poderia falar, professor, mas você cortou um monte de possibilidades ali, falando sobre a paridade e o fato também de x1 e x2 não poder ser números negativos. Só que no fundo, quando você olha para o produto, você está fazendo o produto de x1 menos 4 e x2 menos 4. Perceba que isso não muda o nosso argumento, né? Porque se, por exemplo, x1 é um número par, se você tirar 4 unidades de um número par, o número continua sendo par. Se, por outro lado, x1 é um número ímpar, se você tirar 4 unidades de um número ímpar, ele continua sendo um número ímpar, né? Os números pares e os números ímpares, eles são intercalados, como a gente aprende desde muito criancinha. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, não muda. Ao mesmo tempo, você não muda. Se você tem também, por exemplo, um número negativo, se você tirar 4 unidades de um número negativo, ele continua sendo negativo. Então, o que eu quero dizer é que toda a argumentação que nós fizemos anteriormente, para poder cortar essas possibilidades aqui, elas continuam válidas, beleza? Só que o que nós queríamos é que esse produto aqui está dando 16. Então, esse produto é esse cara vezes esse cara, e não o x1 e o x2. Então, só precisava corrigir isso. Corrija aí no seu caderninho, que eu te saí para você tirar o print. Se você copiou errado e não percebeu, corrija agora direitinho. Tá, agora então, para a gente terminar essa aula de fato, eu quero provar para vocês, como eu tinha falado anteriormente, o meu argumento de que, quando nós somamos dois números pares, esse resultado tem que ser um número par. Então nós vamos começar provando isso daqui. Um número par, gênio, ele sempre pode ser escrito como um 2K, com um K pertencente aos inteiros. Beleza? Todo número par pode ser escrito dessa forma. 8. 8 é 4 vezes 2. 32. 32 é 16 vezes 2. Todo número par, ele é escrito na forma 2K, com K pertencente ao inteiro. Então, se você tem dois números pares e você quer somar eles, um deles é 2K e o outro é 2 gama, para algum gama pertencente aos inteiros também. Beleza? Se você somar isso daqui, é claro que você pode colocar o 2 em evidência e você vai ter 2 que multiplica K mais gama. Agora, se K é um número inteiro e gama é um número inteiro, é claro que essa soma aqui, de novo, é um número inteiro. Então eu posso fazer essa soma como um W, beleza? Um W que também é inteiro. Tá maneiro? Então é claro que 2K mais 2 gama deu um 2W. Só que 2W, de novo, é um número par. Ou seja, se eu somar dois números pares, eu tenho necessariamente um número par. Provei para você que a soma de dois números pares é sempre um número par. Agora imagine que você pegou um número par e um número ímpar. O que acontece quando você... Antes, vamos fazer logo dois números ímpares, né? Vamos deixar um número par e um número ímpar por último. Pega dois números ímpares. Dois números ímpares, um número ímpar você sempre pode escrever ele da forma 2K mais 1. Beleza? Onde esse K também é um inteiro. Por exemplo, pega o número 5. O número 5, ele é só você escolher o K igual a 1. 2 vezes 2 mais 1 dá 5. O 7 é só você escolher o K igual a 3, beleza? 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então, todo número ímpar pode ser escrito dessa forma aqui. Se eu somar dois números ímpares, se um dele é 2K mais 1, o outro é um 2 gama mais 1. Legal? Gama também, um número inteiro. Se eu somar essas duas coisas, eu posso escrever assim, ó. Posso colocar o 2 em evidência, que fica 2 que multiplica K mais gama e 1 mais 1. Beleza? Mais 2. Então, ó, 2K mais 1, 2 gama mais 1, isso é 2K mais gama mais 2. Só que olha só, tem 2 aqui e 2 aqui. Eu posso colocar esse 2 em evidência de novo, né? Se eu colocar esse 2 em evidência de novo, eu vou ter 2 que multiplica K mais gama mais 1. Agora perceba, se K é um número inteiro, gama é um número inteiro e 1 certamente é um número inteiro, essa soma aqui, ó, K mais gama mais 1, é necessariamente de novo um número inteiro. Então esse aqui eu posso trocar por um número W de novo, não necessariamente é esse mesmo aqui, é um outro número W, mas no fundo a forma desse número é de novo um número 2W, e 2W eu sei que é um número par. Então a soma de dois números pares deu um número par, a soma de dois números ímpares deu um número par também, beleza? Isso aqui é ímpar. Tô fazendo rápido, gente,
Porque isso aqui eu acredito que a maioria já saiba. Se eu pedisse para você provar, você já saberia. Agora, falta, né, o argumento que eu fiz para contestar aqui a paridade desses caras. Que argumento é esse? Se eu somo um número ímpar com um número par, se eu somar um número ímpar, que é um número 2k mais 1, com um número par, que é um 2 gama, agora sim você necessariamente vai ter que ter um número ímpar, né? Porque aqui você só pode colocar o 2 em evidência nesse k mais gama. Você vai ter 2 que multiplica k mais gama e esse 1 sobra. Mais 1. De novo, k mais gama, ele é um número inteiro, porque a soma de dois números inteiros é um número inteiro. Então isso aqui é um número da forma 2w mais 1. E, portanto, isso daqui é um número ímpar mais uma vez. Ou seja, se eu somar um número par com um número ímpar, eu vou ter necessariamente um número ímpar, beleza? Por isso que eu pude contestar aqui, ó, a questão da paridade desses números. Por isso que só esse cara aqui conseguiria. Uma vez que esse cara aqui é par, esse cara aqui é ímpar, se eu fizer a soma desses dois caras aqui, isso daí sim pode dar um número ímpar, ao passo que nenhum dos outros eu poderia ter um número ímpar. Beleza, gente? Então é isso que eu queria provar para vocês. Desculpa esse pequeno engano que eu tinha feito aí. Agora tá tudo certo. Você já pode copiar tudo direitinho. Antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui embaixo, porque eu sempre coloco alguns links com materiais do uso diário dos estudantes e links também de livros onde você pode aprofundar e muitos dos seus conhecimentos. Comprando por esses links que eu deixo aí embaixo, você não paga nada além daquilo que você já quer comprar e, claro, ajuda a nossa comunidade a crescer pra caramba, ajuda esse conteúdo a chegar em todos os seus coleguinhas que também precisam estudar esse tema. Gostou? Então vem comigo, porque esse aqui é o local de você se tornar um hacker de verdade. Então, vem!